Já está aparecendo? Tá sim. Tá. Nosso trabalho é técnicas da perícia psicológica, né, em casos suspeitos de violência sexual infanto-juvenil. O nosso grupo sou eu, a Jéssica, a Aniceto, a Valéria e a Yuli. A gente dividiu a apresentação em 4 momentos, e a gente vai falar desde o resumo, né, do nosso artigo, até a discussão e a conclusão do trabalho. Bom, eu trouxe aqui logo de cara, a gente trouxe aqui o resumo, né, do nosso artigo. Importante trazer que a gente submeteu ele para o CIAP, né, que é o Simpósio de Avaliação Psicológica Internacional de Avaliação Psicológica, né, e aí, fomentado aí pela Fernanda no grupo, a gente decidiu submeter, a gente espera que seja aprovado para apresentação. Mas falando um pouco do artigo, do nosso trabalho, a gente veio pesquisar esse contexto da perícia psicológica nos casos de violência sexual, e a gente queria buscar quais são as principais técnicas e testes e instrumentos que são utilizados pelos peritos psicológicos, e as escalas, instrumentos dentro desse contexto, né? E também avaliar quais são as consequências que são observadas dentro desse contexto, né, e quais são os construtos psicológicos que são avaliados pelos testes também. Então, para contextualizar, é importante dizer que a violência ela é um problema de saúde pública global, de acordo com a OMS. E também trazer o contexto do que é a violência sexual, né? A violência sexual é definida como qualquer conduta que Jane, eu não sei se está olhando para mim ou se está olhando para todo mundo. Só um minutinho. Alguém pode me confirmar se é o meu sinal que está ruim ou se falhou da Jane? Parou da Jane. Está travando aqui. Então, Jane, vou pedir só para você voltar a definição do que é violência sexual em diante. Vocês me ouvem agora? Melhor? Sim. Sim. Tá. Eu tirei o meu fone, eu acho que é o meu fone. Então, a violência sexual é definida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente à prática ou presenciar a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, né? Inclusive a exposição do corpo em foto, em vídeo ou por meio eletrônico ou não, que compreenda aí o abuso sexual, a exploração sexual, comercial e o tráfico de pessoas. A gente traz aqui também a contextualização dos dados sobre a violência sexual infantil. A ONU, em 2020, disse que cerca de 120 milhões de meninas no mundo tiveram algum tipo de contato sexual contra sua vontade antes de completar 20 anos. Os dados do CINAM mostram que no período de 2011 a 2017, cerca de 184 mil casos foram registrados, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, sendo 31% contra crianças e 41% contra adolescentes. Na Justiça Brasileira, só no ano de 2016 foram registrados 40 mil atos de violência contra crianças e adolescentes que viraram processos. Bom, é importante conceituar o que é a perícia psicológica. E aí Guimarães vai dizer que o perito psicólogo é aquele que possui especialização em um certo ramo de conhecimento, atividade ou assunto, e que possui domínio técnico ou prático em determinada profissão e atividade. Esse perito ele vai colher as percepções e emitir informações ao juiz, colaborando na formação do material probatório à convicção decisória. Então, o perito ele vai ter à sua disposição entrevistas, técnicas, testes psicológicos que vão formar o material probatório, né, a produção da prova, para subsidiar a decisão do operador de direito, no caso, o juiz. É importante definir que essa perícia psicológica ela precisa estar pautada em princípios éticos, né? Ela precisa ter o rigor ético, a imparcialidade, além de estar pautada num conhecimento e competência técnica, científica,
com imparcialidade e também visando proteger os direitos da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, evitando a revitimização. Trazendo um pouco dos objetivos, né, da nossa pesquisa, inicialmente a gente teria uma outra forma de pesquisa, mas devido ao tempo a gente teve que mudar um pouco, mas a pesquisa em si trouxe esse objetivo do que a gente queria traduzir, né, que era verificar, através da revisão da biografia, quais as técnicas psicológicas empregadas pelos peritos psicólogos nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, considerando, então, a disponibilidade dos testes psicológicos para a população infanto-juvenil, validados, né, pelo CFP, através do SATEPSE, e também verificar instrumentos de apoio e técnicas de entrevistas ou outros protocolos específicos aplicados ao contexto forense, como também as recomendações práticas apontadas pela literatura. Como metodologia, a gente utilizou as pesquisas através das plataformas Cielo e BVS, a gente utilizou também a literatura cinzenta, os descritores, eles tinham relação com a própria perícia psicológica, abuso sexual de adolescentes ou crianças, enfim. E os critérios para seleção foram estudos que estivessem relacionados com a população brasileira, que estivessem em português e inglês, e que fosse a perícia psicológica no contexto da violência sexual infanto-juvenil. Falando um pouco dos resultados, nós localizamos 229 artigos, descartamos 203 por título, resumo, por estar em outros idiomas, 10 foram excluídos por leitura na íntegra, 16 artigos selecionados, além de material da própria literatura cinzenta. O agrupamento dos resultados a gente fez conforme a resolução do CFP 09/2018, que trata aí da avaliação psicológica, tanto das fontes fundamentais e complementares. Então, a gente tem testes psicológicos, entrevistas psicológicas e anamneses, técnicas e instrumentos não psicológicos e documentos técnicos. Importante dizer que, apesar da gente não ter definido uma temporalidade em relação aos artigos, a gente traz somente os testes psicológicos que estão com seu uso favorável no momento desse estudo, né, no SATEPSE. Bom, o principal instrumento que apareceu nos resultados, obviamente, foi a entrevista psicológica. E a entrevista é uma técnica que é privilegiada no processo da perícia, pois ela vai permitir essa análise da comunicação verbal e não verbal, e também conhecer dados provenientes de outras formas. Rovinski e Pellissori vão dizer que ela deve ultrapassar a simples confirmação da hipótese para buscar uma verdadeira testagem de hipóteses. É importante dizer que a entrevista psicológica é uma ferramenta exclusiva do psicólogo. A literatura vai dizer também que ela deve ser realizada com a vítima e os pais responsáveis, com observação comportamental, e deve ser utilizada com perguntas abertas e diretivas não sugestivas. Durante o processo da entrevista, principalmente no contexto da sala da entrevista forense, não são recomendados usos de recursos lúdicos, como jogos, brinquedos, bonecos, porque pode desviar o foco da narrativa da vítima. E há estudos que dizem que pode ser usado durante o estabelecimento do rapport no momento pré-entrevista. Há uma técnica também chamada entrevista cognitiva, que vai usar aí princípios de reconstituição do contexto, o report everything, que tem a ver com falar tudo o que se sabe sobre o evento. Utiliza também uma outra técnica, que é falar na perspectiva de outra pessoa e falar do evento numa ordem temporal diferente. Um dado interessante é que a entrevista psicológica é o principal instrumento de avaliação de crianças portadoras de deficiência, justamente por não haver aí ampla gama de testes, né? Não existem testes que possibilitem essa avaliação de forma assertiva. Bom,
Aliado à entrevista psicológica, a gente verificou entrevistas estruturadas e protocolos que são utilizados dentro desse contexto. Um deles é o protocolo NICHD, que é uma ferramenta que permite trazer maior qualidade para a entrevista, né, por ser uma entrevista estruturada, e ela considera o desenvolvimento infantil, a capacidade linguística, a memória, a sugestionabilidade, comportamento do entrevistador e os efeitos do trauma e do estresse. Além disso, foi criado também o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, né, que ele foi adaptado de um outro formulário e que tem 2 etapas, que a primeira é estabelecer empatia e depois abordar os fatos alegados, né, durante ali o processo da entrevista psicológica. Além disso, a gente tem um leque 5, que é o Life Events, um checklist, e também pode ser utilizado o questionário sobre traumas da infância, que é o QSI. Foi utilizado também em algumas pesquisas o CAT, que é um outro formulário, né, estruturado, um protocolo estruturado, e uma entrevista estruturada do DSM-4 para avaliação do transtorno do estresse pós-traumático. Outras técnicas também foram apontadas, como a fábula de 2, técnicas de desenho livre, desenho da família, observação da dinâmica familiar, e num estudo com peritos que atuam no Instituto Médico Legal, foi verificado técnicas como relatório por escrito da vítima e utilização da técnica de capa de livro, que foi desenvolvido pelos próprios peritos naquele contexto. Além disso, foi indicado também a utilização do baralho das emoções. Há considerações sobre o uso de bonecos anatômicos, justamente por pode produzir erros e imprecisão no relato, né? Levando a erros, diminuir a precisão, além de ter uma tendência da criança só querer brincar, né? E não ter foco na narrativa, que é o que interessa ali naquele momento. Há uma consideração também para a avaliação dos desenhos, que podem produzir aí falsos positivos por erro de interpretação, e é importante saber o que a criança quis dizer, né, através daquele desenho, então, daí o cuidado. Foi recomendado também o inventário de frases, o diagnóstico da violência doméstica contra a criança, o familiograma, genograma, o Child Behavior Checklist, o Child Sexual Behavior Inventory, além de instrumentos de avaliação de relato, de credibilidade de relato, que vai fazer uma análise da validade das declarações. Ouvinte que vai falar que é importante que ele seja aplicado ali próximo do evento e que a criança tenha passado por outras avaliações, justamente para verificar se houve distorção dos fatos vivenciados, principalmente para verificar relatos de falsas memórias. Nós trouxemos também um agrupamento dos testes psicológicos por construto. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue verificar, foram aproximadamente 18 testes que nós conseguimos localizar, que são relatados, né, na literatura para avaliação desse contexto. Um teste como VISC, que é padrão ouro, né, a matriz progressiva de Raven, o vazio, R2, o TIG-NV, o desenho da figura humana, o TONI-3, o TNVRI. Além disso, para estresse e ansiedade, nós verificamos a escala de estresse de adolescentes, a escala baptista, a EBADEP, para personalidade, o CAT-A, o CAT-H, o HTP, o Rorschach e o palográfico. Também foram verificados testes para avaliação das habilidades sociais, como inventário de habilidades sociais, problemas de comportamento e competências acadêmicas para a criança, o inventário de habilidades sociais para adolescentes e o inventário de estilos parentais. Bom, trazendo um pouco dessa discussão, a Constituição garante ao litigante do processo que ele tenha
acesso ao contraditório e ampla defesa, e quaisquer recursos e meios inerentes a esse processo. O Código Civil vai dizer que o juiz ele pode ser assistido por um perito quando a prova de fato depender de um conhecimento técnico-científico. O decreto e a lei que estabeleceu a nossa profissão enquanto psicólogo, ela vai dizer que compete ao psicólogo realizar perícias, emitir pareceres sobre a sua matéria da psicologia. Além disso, a gente tem a resolução 08/2010, em que o psicólogo perito é o profissional designado para assessorar a justiça nos limites das suas atribuições. E ele pode emitir posicionamento de sua competência técnico-teórico, a qual subsidiará a decisão do judicial. Os peritos eles podem ser tanto nomeados pelo juiz ou oficialmente constituídos por concurso público. E, a partir da sua avaliação, através do seu trabalho, ele vai emitir um laudo que vai subsidiar essa decisão. Uma das questões para a utilização da perícia psicológica é justamente a impossibilidade da coleta de material da prova do abuso. Muitas vezes, em função da revelação do abuso e o registro da denúncia ser feito de forma tardia. Então, cabe ao perito traduzir esse questionamento da demanda do agente jurídico, correlacionando teorias, construtos, comportamentos, limitando-se ao que é possível avaliar, produzir dados de acordo com as perspectivas e de acordo com os aspectos éticos da ciência psicológica. Um ponto importante, e que a gente tem estudado também ali no GEPAP, né, em relação à violência, é que muitas vezes a vítima pode ressignificar, né, e se reconstruir sem produzir sequelas, e a própria literatura fala sobre isso, né? As etapas da perícia, então, podem ser definidas como a entrevista, a seleção, a aplicação, levantamento de testes de fatos sobre a vida referentes ao passado e ao presente do sujeito e do episódio ocorrido. Vai caber aí ao perito a sua capacidade de integrar essas informações obtidas em um relatório consistente e coerente, um laudo. Dentro desse contexto, consequências psicológicas as principais consequências psicológicas observadas, elas foram demonstradas por alguns estudos, né, tais como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtorno dissociativo, TDAH, comportamento sexual avançado para a idade, baixa autoestima, abuso de substâncias, dificuldades de aprendizado, e tudo isso relacionado também deve ser relacionado aos construtos que podem ser avaliados dentro desse contexto. Então, o que fundamenta aí a ideia da prática da perícia? Primeiro, não existem instrumentos psicológicos específicos direcionados para a constatação da violência sexual. Então, é importante, imprescindível, a elaboração de uma bateria de instrumentos válidos que incluam dados provenientes de diversas fontes de informação, a fim de que os achados possam ser comparados. Um dado importante é que, com a baixa disponibilidade de testes psicológicos validados para aplicação no Brasil, foi verificado nos estudos a indisponibilidade de testes para avaliação de vítimas na primeira infância e portadores de deficiência. Então, é preciso utilizar tanto testes ou técnicas, né, e o raciocínio clínico nesses contextos. A integração e análise dos dados são pontos importantes e relevantes nessa construção do processo da tomada de decisão. Aplicações e estudos futuros, cabe definir que nós não pretendíamos estabelecer um protocolo para avaliação pericial, né, dentro desse contexto, que cada caso tem que ser considerado conforme a demanda, o contexto da vítima, bem como as possibilidades e habilidades técnicas do período. E a gente também traz aqui no final do nosso trabalho, que estudos futuros podem ser realizados, né, para avaliar a qualidade, capacidade preditiva dos testes, além de desenvolvimento de outros instrumentos
que atendam às demandas específicas para avaliação das indicadores da violência, das consequências, indicadores das consequências da violência sexual e outras violências infanto-juvenis. A gente deixa aqui, sempre que houver, você souber de algum caso de violência, quais são os canais, né, para denúncia, o Conselho Tutelar, o Disque 100, o Disque 180, 190, além de outros canais também que você pode denunciar. Obrigado, e é isso.